Shalom, Erev Tov. São 15 horas e 22 minutos e estamos iniciando a gravação agora do nosso estudo de hoje da Escola do Ministério, cujo tema é Alimentando-se da Palavra do Eterno. Esse estudo, ele é um estudo que vai levar um tempo um pouco maior do que os que nós estamos acostumados a fazer, Mas é um estudo completo sobre os benefícios, do estudo da palavra e ao mesmo tempo demonstrando, os malefícios do não estudo, da não leitura. Eu creio que seja um assunto básico, mas que eu tenho notado que muita gente não tem ainda a compreensão dele. Eu desejo a todos uma ótima tarde e um ótimo estudo. Shalom, boa tarde a todos, e eu desejo também que vocês tenham um excelente estudo, É uma coisa que parece muito simples, mas que, como o Sérgio disse, as pessoas não estão se dando conta disso, Então, espero que seja bastante proveitoso para todos. A cada dia cresce o número de pessoas que eu estou tentando ajudar, no entendimento da palavra, e que eu converso e pergunto: você não leu isso na palavra? E as pessoas não dizem nem sim nem não, que para mim é não. Como dizem, quem cala consente. Se eu digo você não leu e a pessoa não diz nada, para mim ela não leu. Então não há condições de você... Bom, vamos começar o estudo. Senão eu vou fazer o estudo aqui, resumir o estudo. Então vamos fazer uma oração. Pai poderoso, eterno Criador e Yahu, agradecemos a Ti por mais esse dia de estarmos aqui reunidos para estudar a Sua palavra. Esperamos, Pai, que esse estudo possa fazer com que muitos reflitam e passem a ter gosto pela Tua palavra, passem a estudá-la, pois é a única forma que poderão discernir o que é bem e o que é mal, é a única forma que poderão encontrar o início do caminho por onde devem andar, é a única forma que poderão encontrar para realmente entender os teus desígnios, as tuas vontades, as tuas leis e aquilo que desejas para aqueles que amam, que são o seu povo. Em nome da Yahushua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Na hora que vocês forem assistir, vocês já vão estar com a apostila na mão, Então, alimentando-se da palavra do Eterno. Então vejam bem, tudo o que fazemos na vida... já sei. Só um segundinho, minha gente, por favor. Tudo o que fazemos, na vida, às vezes, no início nos parece muito difícil. Observa uma criança, ela está lá deitadinha, aí ela consegue se virar, aí depois ela começa a se mexer um pouco mais, aí se a gente coloca ela no chão, ela começa a arrastar, depois ela começa a engatinhar, e quando você menos espera, ela já está lá, meio cambaleando, mas andando de pé. Então tudo, sem exceção, o que nós temos que aprender para viver bem, o que nós temos que viver, o que nós temos que fazer nessa vida, no início nos parece difícil e bastante desconfortável. Isso no geral, isso não é numa coisa ou noutra, é em todas as coisas. Agora, quando se trata do verdadeiro servo, aquela pessoa que foi chamada, aquela pessoa que tem um caminho a trilhar, que o Pai está demonstrando, o ler é essencial, sendo que ela deverá aprender a amar a leitura. Você pode dizer para mim, como é que eu não gosto de ler, nunca gostei, mas você vai ver que você vai aprender a amar a leitura, e uma vez que você aprenda a amar a leitura, você não vai mais deixar de ler, porque é uma coisa que vai te trazer a cada dia mais entendimento e conhecimento. E eu não conheço ninguém que não goste de ter entendimento e conhecimento. Então, a pessoa vai aprender a amar a leitura.
Pois do contrário, nunca, né, ela poderá aprender a verdade, né? E aí vai acabar acontecendo o quê? Ela vai ficar parada à beira do caminho, vai ficar ruminando aquelas poucas verdades ou poucas mentiras, né, que aprendeu, escutando ou não, de outro irmão, que é 99% das pessoas que nós encontramos que estão começando a sair de Babel. Elas têm um repertório desse tamanho, de coisinhas que elas ficam ruminando, que elas ficam debatendo, mas elas não têm visão nenhuma do geral do que é o plano de Yahu. Então a leitura é algo que se inicia, às vezes até forçadamente, mas logo se toma gosto, pois descobrimos que sem ela nos é impossível crescer no conhecimento do Eterno. E a menos que não o amemos, né, que não amemos a Yahu, devemos a cada dia buscar conhecê-lo mais e mais. A menos que achemos que já sabemos tudo e que não necessitamos aprender mais. O que na realidade seria um suicídio espiritual, né? Porque todos os dias aprendemos um pouquinho. Nós somos imperfeitos e nós não sabemos nada. Portanto, caros irmãos, dedique-se, né, todos os dias à leitura da palavra do Eterno e ao estudo. E em breve notará que isso se tornará um hábito em sua vida, uma coisa muito deleitosa. Ao invés de sentar em frente à televisão, esse Jornal da Globo, leia um capítulo da Bíblia. Porque é um hábito saudável que o levará à vida. Percebem? Eliane, que hábito devemos adquirir? Vamos começar, né? De que forma, né? Porque às vezes fala assim, você tem que ter o hábito de ler, tem que ter o hábito de ler. Mas aí como fazer isso, né? Para se criar um costume ou um hábito, né? É necessário repetir aquela ação por várias vezes, de forma até meio forçada, né? Não estava muito afim, mas eu vou fazer. Aí depois, algum tempo, né? Depois de algum tempo, a pessoa vai começar a fazer naturalmente aquilo. Até vai sentir falta, né? Daquilo que, puxa, eu não li hoje, né? Eu não peguei o livro hoje. Vai sentir falta daquele ato, né? A partir disso, ela vai começar a fazer isso assim, naturalmente, né? Sem esforço. Ou seja, ela vai se adaptar, né? E, melhor dizendo, ela vai criar um hábito, né? No caso da leitura, você acaba tomando gosto, né? Não só porque você se acostumou a ler, mas você toma gosto por aquilo, porque começa a sentir os benefícios, né? Que isso te traz. E poderá trazer, que isso traz, né? E que virá a trazer futuramente. Um desses é o conhecimento, né? Te tira da onde? Da ignorância, né? E se esse conhecimento for sobre a palavra do Eterno, esses benefícios poderão ser assim multiplicados infinitamente, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que leiam, né? E principalmente a palavra do Eterno. E essa coisa de que as pessoas costumam dizer, eu não gosto, eu não quero, né? Eu não curto muito, não tenho paciência, né? Então, isso não... Para começar, quem entra no caminho do Eterno tem que saber... A primeira coisa a saber é que o eu, né? Tem que deixar de existir. O meu querer deixa de existir, né? Por isso que o Mashiach diz que tem que renegue-se a si mesmo e siga-me, né? Então, aquela pessoa que fica dando crédito para a vontade dela, para as próprias vontades, ela jamais vai atender a vontade do Criador, porque a vontade dele é sempre oposta à nossa, né? É aquela história. O espírito como fala?
luta, né, contra a carne. Então, um é oposto ao outro. O nosso querer são desejos carnais. O do Pai são os espirituais. Então, são completamente diferentes, né? Bom, eu separei por tópicos, né? Validade do hábito de ler a palavra de Yahweh. Então, vamos analisar seriamente, né? Vamos juntos, né? Por que precisamos da palavra do Eterno em nossa vida, né? Pode ser que você queira anotar até esses princípios básicos, né? Depois que você tiver com a apostila, na capa, né? Ou nas últimas páginas do seu volume da palavra, de modo que se transforme em lembretes, né? De como a palavra do Eterno é importante em todos os aspectos da nossa vida. Todas as questões da vida são cobertas pela verdade e sabedoria contidas nesse livro precioso. Tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que pensa que a Bíblia é um livro religioso. Um amuleto, né? Um amuleto. Um livro que contém rezas bravas, fortes. E não é nada disso. A Bíblia é o manual do homem. Ele nos ensina como viver. O que nós iremos analisar a seguir, Eliane? O porquê necessitamos da palavra do Eterno em nossas vidas. Porque sem a palavra do Eterno, a nossa vida é a nossa palavra. Você confiaria a si próprio se você mesmo tivesse que se operar, por exemplo, fazer uma operação no coração, colocar uma válvula, né? Eu não confiaria, né? Então, quanto mais a minha vida, não só essa de hoje, quanto a futura. Então, a palavra do Eterno nos dá certeza quanto ao nosso caminho. Eu vou pedir para a Eliane ler para nós aqui o Salmo 119, no seu versículo 6, por favor. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Percebe? Então não ficarei eu confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Ou seja, se a gente tem conhecimento da palavra, nós não nos confundimos. O verbo confundido, né, conforme utilizado aqui, significa não ficarei embaraçado. Resumindo, né, não serei pego de surpresa se respeitar toda a tua palavra, Yahweh. Porque qualquer coisa que possa vir contra nós ou a favor, nós estaremos preparados se tivermos conhecimento daquilo que aquele que nos criou acha bom para nós. A palavra do Eterno vai me ajudar, por exemplo, a evitar qualquer confusão em situações embaraçosas da minha vida. Eliane, o que significa não ficarei embaraçado? Significa que, observando eu os mandamentos do Eterno, saberei sempre, ou seja, essa palavra observando é conhecer e praticar, viu, gente? Quando fala que alguém observa os mandamentos, é porque ela conhece e pratica esses mandamentos, né? Então, observando eu os mandamentos do Eterno, saberei sempre em que direção seguir e como agir, independente de qual seja a situação, né? Porque um mandamento, por exemplo, tem gente que fala assim, não guardei o Shabá porque aconteceu não sei o que, aí chegou parente na minha casa, eu tive que preparar uma refeição enorme, porque não se pode acender fogo no dia do Shabá, né? Aí eu tive que fazer, porque aí eu ia fazer o quê? Ué, você não tinha preparado um alimento para você? Então que comesse o que tivesse. Assim funciona, a lei ela tem que ser cumprida em primeiro lugar. Então, se você tem o conhecimento, a palavra te mostra o que você deve ou não fazer, independente do que acontece ao seu redor, né? Porque se é amar ao Pai acima de todas as coisas, então se você sabe disso, você sabe o que fazer. E para isso você tem que conhecer, tem que ler, né? Olha, por exemplo, lá em Atos 2, né, quando diz lá no versículo 46, né, que todo dia se reuniam na casa de algum dos irmãos para dividir o pão.
Observem, quando você vai dividir alguma coisa entre algumas pessoas, geralmente é porque o todo daquela coisa não seria o suficiente para todos. Porque se você diz, vamos lá em casa jantar, e você tem um panelão de comida, você não está dividindo a comida, você está servindo a comida. Agora, se eu convido 10 pessoas para virem em casa comer um lanche, e eu tenho 5 pães, eu vou dividi-los, né? Então, a palavra nos dá isso, né? Isso é Ela dá em detalhes, né? É só se não prestar atenção para... Entendeu? O que significam as coisas. Outra coisa é que a palavra do Eterno dá direção ao nosso caminho. Eu quero que a Eliane leia aqui novamente Salmo, no 119 também, só que agora o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Percebem? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, é uma diretriz. Percebem? É claro que o simples fato, né, de reservarmos um tempo para a leitura da palavra do Eterno, todos os dias, ela acaba se tornando um juramento de fidelidade. Quer ver? Vamos ler o que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Percebe? Porque você, quanto mais você vai lendo, você mais vai ficando ciente daquilo que é ser um ser humano. Não o que é ser um mundano. Tanto que para muitos mundanos, eles vão achar que você não pratica a palavra. Porque eles não fazem nem ideia do que é praticar a palavra. Note que a direção que vem da palavra do Eterno serve também para as coisas que estão distantes. Quando lemos a palavra do Eterno, é lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos, as palavras hebraicas poderiam ser traduzidas na linguagem dos dias atuais como: você terá uma lanterna numa mão e um holofote na outra. Todos os aspectos do meu caminho serão apresentados. Detalhes de hoje e discernimento do futuro. Coisa que as pessoas não têm nem sequer daquela próxima semana. Eliane, o que é um juramento de fidelidade? Reservar um tempo para a leitura da palavra todos os dias, né? Como poderiam ser traduzidas as palavras hebraicas no dia de hoje, né? E o que isso significaria, essas palavras do Salmo? Você terá uma lanterna numa mão e um holofote na outra, né? Significa que você jamais terá dúvida de onde está caminhando e para onde está indo, né? O que virá nesse caminho, o que vai acontecer com você nesse caminho. Conforme o plano do Eterno, Sim. né? Não vai pensar que é porque você vai começar a adivinhar semana que Não, vem eu não. vou ganhar um carro novo. Não vem com esses papos, né? Não tem nada a ver, né? É o plano do Eterno. É por isso que eu torno a falar aquilo que eu disse antes, né, das perguntas. Muita gente que se julga ou se acha chamado acaba, né, quando observando como vive um verdadeiro servo, uma verdadeira serva, achando que eles não são santificados. Porque eles fazem uma ideia totalmente religiosa do que é ser santificado. E na verdade o ser santificado é ter conhecimento de si próprio, da própria vida e do que o Pai requer de cada um de nós e da prática daquilo que Ele quer. Não quer dizer, sabe, você sair por aí, meu mozinho, o que você tem hoje? Você está com uma cara triste. Não. Significa dizer, você está triste porque você pecou. E daí por diante. Então, outro subtópico, né? A palavra do Eterno traz sabedoria ao nosso caminho. Aliás, eu vou pedir para ele ler o Salmo 19:7. Por favor, Eliane. A lei de Ahu é perfeita e refrigera a alma.
O testemunho de Yahu é fiel e dá sabedoria aos simples. Observe, a lei de Yahu é perfeita e refrigera a alma. O que é refrigerar a alma? Alegra, deixa feliz, faz com que você caminhe tranquilo, em paz, com sabedoria. No Salmo ainda diz: o testemunho de Yahu é fiel, ou seja, ele é verdadeiro, tudo que ele diz é verdade. E dá sabedoria aos simples. Observe, a palavra simples faz uma honesta referência às pessoas inexperientes. Se você chamar alguém de simples, você não vai estar fazendo um eufemismo para dizer que uma pessoa é estúpida ou ignorante. Não, é uma pessoa inexperiente. Por exemplo, nós podemos dizer que uma pessoa é simples quando ela acaba de se formar em alguma profissão e começa a trabalhar numa empresa. Perante aqueles outros que já estão lá, por exemplo, um engenheiro, ele vai ser simples. Por quê? Porque ele ainda não tem a prática. Porque ele ainda não tem o conhecimento prático da coisa. Então a mesma coisa é utilizada nesse versículo. E dá sabedoria aos simples. Ou seja, não é chamar alguém de ignorante, ou de burro, ou de estúpido. Não. Ele traz a sabedoria a todos. Assim como a palavra aponta o caminho para a sabedoria, tanto para as situações de hoje como para ao longo do caminho, como nós falamos, que ainda vamos percorrer, aqui a palavra nos é apresentada como um recurso que assegura a sabedoria para enfrentarmos situações com as quais não temos experiência. Isso não quer dizer que toda e qualquer pergunta vai encontrar uma resposta imediata. Significa que conforme me alimento diariamente da palavra, a sabedoria necessária para viver minha vida será instilada em minha mente. Eu vou me aprofundar um pouco. Eu aprendi que a leitura regular raramente me dá um flash. Não é porque eu estou lendo todo dia que eu vou ter flashes, de sabedoria a cada dia. Mas descobri que o Espírito do Eterno tem um modo de nos fazer receber sabedoria como depósitos bancários. Nem tanto em palavras e frases, mas em elementos de sabedoria. Os nutrientes da verdade do Eterno que fluem em meu ser, Ou seja, nós vamos lendo, nós vamos guardando aquilo em nossa mente e o Espírito vai unindo aquilo e nos demonstrando o que é a sabedoria. Então, quando precisamos deles, ainda que não me lembre de capítulos e versículos, a força e a sabedoria necessárias estão presentes dentro de mim, em função dos recursos espirituais que possuo dentro de mim. Mesmo que eu nem me lembre, todos acumulados pela fidelidade em manter esse hábito de constante leitura. Entendeu a ideia? Apenas continue lendo a palavra. Pode ser que você não se lembre de tudo, mas a palavra está fluindo em seu interior. E ao fazê-lo, está dando força constante para sustentar você. A palavra é viva. A palavra transforma. A única forma de se renascer é pela palavra. Então simplesmente obedeça o que você aprende e leia continuamente. Observe o que Yahushua disse que Mateus anotou no capítulo 4, versículo 4 do seu livro. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yahu. Então, eis aí o nosso pão de cada dia, percebe? Muita gente quando diz, Pai, nos dá o pão de cada dia, se esquece que o principal pão de cada dia é o entendimento, é a sabedoria, é o conhecimento e a prática. Mas há um componente de força referente àquilo que comemos. Há 3 semanas, 3 anos, 3 décadas, quando nos alimentamos da palavra do Eterno. Quanto mais você absorver, maior será o resultado, é claro. Eliane, que honesta referência faz a palavra simples?
àquelas pessoas inexperientes, né? Não tem vivência na palavra. Percebe? Aquelas pessoas que acham que já têm o conhecimento, mas elas, na verdade, elas creem ainda na mente delas, creem ainda naquilo que aprenderam em Babel, creem ainda que a coisa é da forma que elas imaginam. Ainda não perceberam que nada do que o Pai, né, programou em seu plano tem a ver com aquilo que nós queremos. O que essa palavra significa realmente? É alguém com pouco conteúdo, né, no que diz respeito à vivência. É como o Sérgio citou, a pessoa se formou, ela tem a teoria, mas não tem a prática, né? Dentro, por exemplo, tem irmãos que entendeu a lei do Shabat e começou a guardá-lo, né? Entendeu que tinha que guardar pelo calendário lunisolar. Aí de repente eles entram em contato e dizem, mas o que eu faço referente a tal coisa? Como é que eu posso agir assim? Então, ou seja, a pessoa não tem aquela experiência, ela não sabe ainda direito como cumprir essa lei. Então, é nesse sentido. E 99% das vezes essas perguntas seriam respondidas se essa pessoa lesse diariamente a Bíblia. Né? Mas tudo bem, nós estamos aí para isso. A que me levará a alimentar-se diariamente da palavra, Liliana? A ter sabedoria do Eterno, né? Necessária para viver a nossa vida, cada um a sua, né? E ela é instilada na sua própria mente, né? Na nossa mente, todos os dias. Então, a leitura da palavra, né, nos leva a receber essa sabedoria do Eterno. Porque se a palavra é do Eterno, ela já é a própria, né, praticamente a própria sabedoria. Então, mas ainda tem a questão de ter que entendê-la, né? Como trabalha o Espírito do Eterno quando lemos diariamente? Nos faz receber sabedoria como depósitos bancários, né? Assim, aos poucos. A gente vai recebendo. Você não vai receber assim de caminhão cheio de uma vez só, esses entendimentos, né? Eles vêm aos poucos. Mesmo porque tem coisas que, por exemplo, há 5 anos atrás me disseram que eu reneguei simplesmente. Hoje eu já compreendo, né? Então você tem que ter bagagem suficiente, ou seja, você tem que ter muito tempo de leitura da palavra para que essas informações sejam, né, unidas, enfim. O que ocorre quando preciso dessas informações? Elas estarão lá em nosso banco de dados, né, aguardando para serem utilizadas pelo Espírito de Santidade do nosso Pai. Você vai acumulando e aí no momento certo que o Pai bem quiser, né, porque tudo depende da vontade dele, ele te dá a compreensão de cada lei, de cada mandamento e tudo mais. Porque para que o Espírito possa nos ensinar, nós temos que ter o conhecimento, pelo menos, guardado na mente. Isso mesmo. Ele nos fará lembrar. Né? Não está falando que vai te transformar num adivinho, né? Ah, eu adivinhei que estava na Bíblia, sem nunca ter lido, né? Então não é bem assim. Mesmo que não nos lembremos de tudo o que ocorre, a força e a sabedoria necessárias estarão presentes em nosso, né, em função dos recursos espirituais que possuímos, né, dentro de nós. Veja, se você nascesse sabendo tudo que você tinha que saber na sua vida toda, a sua vida seria um saco. Você não teria o que fazer. A sabedoria de Yahu é a sabedoria de tudo. E ele a disponibiliza para os seus servos. Mas se ele a disponibilizasse de uma só vez, não ficariam de pé. Nós vemos aí ensinando as pessoas, conversando com as pessoas, com os irmãos que vão estar chegando, que eles vão indo e de repente chega num ponto em que eles travam. Imagine então se caísse no colo deles toda essa informação de um dia para o outro. Seria suicídio.
Um outro ponto, né? A palavra do Eterno, ela garante vitória em nosso caminhar. Eu vou pedir para a Eliane ler aqui o que está no livro de Yahushua, Josué, capítulo 1:8. Por favor, Eliane. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebem? É o que nós estamos falando desde o início. Por que quando nós entramos numa faculdade, nós fazemos 4, 5 anos, né? Por que não é um mês? Poderia colocar alguém ali na nossa frente, nós temos aula 12 horas por dia e de repente passaria aquela matéria em 30 dias. Quantos será que sairiam dali sabendo 1% do que escutaram? Então a mesma coisa com a palavra do Pai. Veja o que Josué diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, esteja sempre falando da lei, esteja sempre em contato, principalmente praticando. Diz assim, antes de se apartar, ou seja, muito pelo contrário, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É como uma receita de bolo, meus amigos. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, ouça, porque há algo na leitura da palavra que garante não apenas nosso alimento diário, mas também o nosso sucesso nessa caminhada espiritual, que na realidade não é tão espiritual assim, né? Josué havia acabado de assumir a liderança do povo Yashuru, deixada por Moshe após a sua morte. Você pode imaginar o desafio imenso que estava diante dos olhos de Josué? Mas Yahu deu a ele a promessa de sua presença e seus propósitos, ligando-os a seus preceitos. A promessa de sucesso por meio da prometida presença, né, de Yahu, e da revelação de seus propósitos em nossa vida, né, por intermédio de sua palavra, ela hoje nos é oferecida nos mesmos termos em que foi oferecida para Josué. Guarde a palavra em sua mente, em seu coração e em seus lábios. A palavra opera. A palavra é rica e poderosa. Quer ver? Vamos ver o que o Ravino Shaul nos diz em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Por favor, Eliane. A palavra de Yahu habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Yahu com gratidão em vosso coração. Percebe? A palavra de Yahu habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. A palavra de Yahu nos mantém puros em nosso caminho. O salmista, voltando para o Salmo 119, agora no versículo 9, depois no 11, veja o que ele diz. Por favor, Eliane. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Percebe? Se você anda dentro da lei, se você anda dentro dos ensinamentos do Eterno, a possibilidade de você errar, você vai errar, você é errado, você é um ser humano, mas a possibilidade vai se tornando cada vez menor. Sim. Tá? O que mais a leitura da palavra nos garante, Eliane? Sucesso na realização das nossas incumbências. Como devemos guardar a palavra? Em nossa mente, coração e lábios. De que forma ela opera em nós? Rica e poderosamente, ou seja, sem deixar nada a desejar. De que forma nos mantém a palavra no caminho? Puros, sem pecar contra Yahu. Percebe? É claro que nós acabamos pecando
Porque a cada pecado que nós cometemos, nós aprendemos muitos outros. Porque quando nós conseguimos visualizar que estamos pecando em algum ponto, quando nós nos deparamos e falamos, nossa, olha, eu pratico isso é um pecado, com certeza logo em seguida você vai ver pecadinhos menores em volta. Não que exista pecado maior ou menor, mas outras coisas que estão ligadas a esse pecado que você descobriu. Então a palavra vai nos mantendo no caminho. Nós erramos, ela nos alinha. Nós erramos, ela nos alinha. Percebe? Outro valor da leitura diária da palavra é o poder que ela, tem de nos manter puros. Não é apenas um holofote que brilha e nos dá a direção a seguir. É uma luz que brilha por dentro, mostrando, conduzindo, dirigindo e ajustando. Observa, Yahushua orou ao Pai da seguinte forma, lá em Aruanã, João, no capítulo 17, 17. Por favor, Eliane. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele também disse, o que mais, Eliane? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,32. Então a palavra de Yahu não apenas nos purifica do pecado, mas nos protege do pecado. Em cada momento que Yahushua enfrentou a tentação no deserto, por exemplo, aonde Hassatã veio não somente para perturbá-lo, mas para destruí-lo, Yahushua replicou cada investida mentirosa do adversário com uma ação da espada do Espírito, ou seja, a verdade contida na palavra do Eterno. Qual o outro valor da leitura diária da palavra? Nos mantém puros sem transgredir a lei do Eterno. Além de um holofote, o que mais nos traz a leitura da palavra? Muitas vezes estamos na direção certa, que o holofote clareia e te mostra, é para cá, Mas nosso caminhar está cansado, desanimado, manco, A pessoa é até preguiçoso. À medida que vamos lendo a palavra, vamos conhecendo os detalhes de um caminhar reto, firme e seguro em Yahu. É como o Sérgio falou, você estava pecando um pecado ali, você se tocou dele. Quando você vai para corrigir aquele, você vê que tem um monte de outros que te levam àquele, que estava te levando àquele. Então você tem que corrigir também os detalhes. Além da palavra nos purificar o pecado, o que mais ela faz? Nos protege dele, nos impede de cair nas ciladas do inimigo. De que forma Yahushua venceu o inimigo no deserto? Usando para se defender a espada do Espírito, que é a palavra do Eterno. Então, um outro tópico também, A palavra do Eterno nos mantém alertas quanto ao tempo em que vivemos. Coisa que você vê que as pessoas por aí não estão. Por favor, leia para nós Yahuanã Aleph, 1 de João, no capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Percebe? Às vezes as escrituras brilham com sinais intensos de advertência quanto à natureza do nosso tempo, sinalizando que devemos estar alertas para a volta de Yahushua, com nossos olhos no Mashiach, amando a sua vinda. A palavra do Eterno é chave para nos manter sensíveis, evitando que durmamos à medida que as horas escurecem e o espírito de nossa era nos leva à dormência carnal e à libertinagem. A palavra fará com que andemos por caminhos puros e mantenhamos os sentidos alertas, fortes e prontos para a batalha em nome de Yahushua. A promessa do breve retorno de Yahushua é real, meus irmãos. Uma leitura constante, diária, autoexaminatória, fortalecedora da fé e purificadora da mente é fundamental para que sejamos sempre prontos, para nos mantermos prontos para esse momento. Que sinais nos demonstram as Escrituras, Liliane? Os sinais do retorno de Yahushua HaMashiach.
Que tipo de chave é a palavra do Eterno? É através dela que conseguimos ficar alertas para não sermos engolidos, né, pela dormência carnal e libertinagem desse sistema humano que tem imperado nesse mundo. O que fará a palavra? Com que andemos por caminhos puros e mantenhamos os sentidos alertas, né, fortes e prontos para a batalha em nome de Yahushua. O que é real? A promessa do breve retorno de Yahushua HaMashiach. Então, você vê que são tão poucas pessoas que estão realmente antenadas na palavra e antenadas nos acontecimentos, eles estão com o holofote na mão vendo o que está acontecendo realmente em volta, que a maioria não está antenada nessa promessa do breve retorno. Infelizmente, até irmãos estão completamente perdidos no tempo. Assim. É aquilo que disse lá no começo do estudo, né? Que ela mostra o aqui e agora e o futuro, né? E acho que as pessoas não estão se tocando, né? Do restante, está só vendo um pouco, né? Vislumbrando um pouco só. O que é fundamental para nos mantermos prontos? É uma leitura constante, diária, autoexaminatória, né? Fortalecedora da fé e purificadora da mente. Por que purificadora? Quando eu estou lendo a palavra, por exemplo, eu não estou pensando em mais nada, não estou pensando só na palavra, já é um bom caminho, Sim. né? Não fica com pensamentos perdidos por aí. E a partir do momento que você tem aquela consciência daquela realidade que a palavra vai te trazendo, você nem vai querer perder tempo, né, se poluindo com outras coisas. Com certeza. Um outro tópico, a palavra do Eterno é nosso escudo de fé. Observe, a nossa fé é o meio principal de resistirmos ao inimigo. O escudo que usamos para afastá-lo é a palavra. A fé nos protege contra ataques, como um instrumento que foi forjado e detalhado com um objetivo: ouvirmos. Muita gente se empenha, mas não escuta. Porque a cera do fermento levedado não permite que ela escute. Mas lembre-se, meu irmão, que ouvir não é a atitude do tipo: sento nas reuniões da congregação e escuto o sermão uma vez por semana. Em vez disso, ouvir a palavra é, primeiro, alimentar-se dela como uma prática contínua, diariamente. Segundo, escutá-la como um ouvidor, atento. Sabe, não é ouvir assim, sabe? Estudar todos os dias. Quarto, ler e estudar artigos e estudos que reflitam a verdade da palavra, bem como assistir a vídeos de estudos da palavra. O ponto inicial para uma fé que cresce a cada dia está na atenção em ler, está na atenção em obedecer a sua liderança como um membro do povo de Yahu. É isso que vai nos trazer plenitude de fé e nos tornar vitoriosos, que vai nos transformar de ovelhas em soldados. Alimentar-se é estar atento. É nossa chamada a esse recurso dos recursos. O padrão pelo qual todas as coisas medidas, né? Aliás, todas as coisas são medidas, né? A fundação de todos os caminhos da vida. A viva, santa e eterna palavra de Yahu, viva nela, viva por ela. Viva através dela, diariamente. Leia a palavra, estude a palavra, pratique o que aprender na palavra. O que é a nossa fé, Iane? É o nosso escudo, o meio principal de resistirmos ao inimigo. Porque quando você não conhece, não sabe do que se trata, é fácil alguém chegar em você e falar assim: olha, isso aqui, esse produto aqui, é assim, assim, assado, é muito bom, não sei o quê. Para você saber que ele tem algum defeito, você precisa conhecer outro produto melhor, né? Que esse aqui a qualidade não é tão boa assim.
Então, a palavra é a mesma coisa. Você tem o conhecimento dela, para você identificar as mentiras do mundo, você precisa conhecer a palavra. Qual o objetivo desse instrumento que foi forjado? Ouvirmos, né, a palavra do Eterno. É como disse Machia, a fé vem do ouvir e escutar a palavra, né? O que não é e o que é ouvir a palavra? Não é sentar em reuniões, né, de igrejas, congregações e escutar o sermão uma vez por semana, né, no domingo principalmente. Na verdade, é ouvir, não só o ato de escutar, né? E aí você vai querer só ficar sentado ouvindo alguém falar. Mas fazer isso sabendo que disso depende sua sobrevivência, né? Por isso, a palavra, a gente diz que é alimentando-se, né, dela. Por quê? Porque dela depende sua vida. E ouvir com atenção, estudar todos os dias, seja lendo a própria Bíblia, seja estudando escritos ou vídeos que nos auxiliam, né, no entendimento da palavra. Hoje em dia tem internet, isso facilita muito, né? Então, e dificulta também, porque é uma faca de dois gumes, porque tem muito charlatão por aí, né? Mas o Pai guiará aqueles que são dele. A gente confia nisso e quem lê a palavra sabe disso. Então, leia a palavra e ouça estudos que realmente esclareçam aquilo que você tem dúvida. Qual é o ponto inicial para uma fé que cresce a cada dia? Está na atenção em ler, né? Você tem que focar na leitura, tem que focar nos estudos. O que nos transformará de ovelhas em soldado? Obedecer à sua liderança, né? Como um membro do povo de Yahu. Se você se julga, né? Você se sente um membro do povo escolhido, do povo santo, da nação santa, então você tem que obedecer a essa liderança, né? E a liderança começa de onde? Né? Vem desde o trono do Pai, que é o Eterno, Criador Yahu, e vem, né, descendo com o Mashiach, vem os servos dele que ele põe aqui na terra para poder esclarecer, ensinar e espalhar a verdade e assim por diante. É como no caso de Josué, quando ele recebeu a liderança, né, do povo, que nós demos logo no início do estudo. Ele recebeu as palavras do Pai que ele seguisse ao pé da letra o livro, a lei, a palavra. E o povo o seguiu. E o povo se transformou de ovelhas em soldados. Eles conseguiram derrotar nações muito maiores que eles para obter as terras prometidas, que é praticamente o que vai acontecer entre o joio e o trigo no final. O que é alimentar-se e estar atento? Viver na palavra, viver por ela, né? Viver através dela diariamente, né? Ler a palavra, estudar, praticar e aprender, né? Assim, com muita dedicação. Tem que se dedicar muito mesmo para poder você saber. As pessoas às vezes falam, não tem tempo, né? Puxa, que valor que você dá? Então não acredita que disso depende a sua salvação, né? Por quê? Não que você vá se salvar, isso não existe, mas se o Pai te chamou, te deu um alerta e te mostrou o caminho, e você está se recusando a caminhar nele, aí é complicado, né? Porque o caminho é esse. Ele deixou assim. Não adianta você querer, não, lá no fim ele vai me salvar, o meu assunto é eu com o Pai, eu não preciso de mais nada. Ele não deixou essa coisa dessa forma. Ao longo da história do povo, da nação santa, do povo escolhido, sempre houve líderes, sempre houve pessoas que o Pai designou para poder conduzir o restante do povo. Então, isso é assim, não adianta querer contrariar, né?
É a lei do Pai. Ele colocou para ser assim e assim será. Né? Ele não vai mudar o plano só porque você quer, porque você é rebelde, né? Então, gente rebelde sabe o que acontece, né? O lago de fogo está lá no final do caminho esperando por ele. E é isso, gente, né? A leitura, o conhecimento é muito importante. Não é à toa que a própria palavra diz: o meu povo morre por falta de conhecimento. Aproveita e já se despede, aí eu me despeço. Eu desejo shalom a todos vocês e até a próxima escola. Bom, meus irmãos, então o estudo de hoje foi isso. Tá? Eu espero que mesmo aqueles que se acham entendidos consigam se edificar nesse leite, porque eu tenho percebido que aqueles que se julgam muito entendidos não conhecem o leite. Eles foram logo de cara comendo uma carne e agora estão enjoados e com dor de estômago. Então falam um monte de asneiras por não seguirem, sabe? O trajeto não é pular quilômetros, o trajeto não é pular, o trajeto é passar por todas as etapas. Se você pula, mais cedo ou mais tarde você cai. Ninguém que dê um salto para o alto fica flutuando no ar. E se você não tiver bases para descer sem se machucar, você pode até cair da fé. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo um ótimo final de sábado para vocês. Quero avisar que amanhã eu e o Hanan estaremos reunidos de novo com um programa com nome super especial chamado Mercado de Peixe, onde nós vamos falar algumas coisas importantes. Vamos estar batendo um papo como naquele último. Espero que dessa vez, não como naquele último, nós nos mantenhamos no ar o tempo todo. E conto com a presença de todos vocês. Então, shalom, shalom. Até amanhã. Segunda-feira eu voltarei com a colheita do joio. Segunda é Shabbat, viu, gente? Começa no domingo ao pôr do sol. Sim, né? É isso, então. Então, shalom, shalom. Beijo na testa, no coração. Fomos.